Teleaula Natal. Olá, alunos da Rede Municipal de Natal. Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso. Os nossos slides estão todos padronizados na cor branca, de fundo branco. Acima está o nome da Secretaria Municipal de Educação, SME Natal. E no centro, a disciplina Ensino Religioso. Logo abaixo, estamos na aula 14 e temos como título Direitos Humanos como base para a construção de vida plena e digna. Tá? E os slides estão todos padronizados, como eu falei, nas laterais, na vertical, na horizontal e na diagonal temos 3 listas na cor verde camaleão. Eu sou a professora Janaína Magalhães. Sou de cor parda, tenho cabelos pretos na altura dos ombros, olhos castanhos, uso óculos de grau, tenho nariz pequeno, lábios finos. Meu sinal em libras é a configuração da letra I, o dedo mínimo apontado para cima e da direita para a esquerda, botando os lábios, mostrando o sorriso. Ok? E uso uma blusa preta e uma calça jeans azul, ok? Vamos ver agora o objetivo geral da nossa aula, tá? Vamos compreender o processo de convivência como uma atitude ética de respeito à vida e à dignidade humana, respaldado na alteridade e na Declaração dos Direitos Humanos. No próximo slide, nós vamos ver o roteiro da nossa aula, como está dividida. Vamos ter uma pequena introdução, falar um pouquinho sobre o conceito de direitos humanos, vamos falar um pouco também da história dos direitos humanos, né, como surgiu, o porquê, logo em seguida o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Vamos também ainda no roteiro da aula falar um pouquinho sobre os pilares da educação, sobre as tradições religiosas e a promoção humana. Teremos as considerações finais, uma mensagem final e, no final de tudo, as nossas referências de onde nós tiramos a nossa aula. Okay? Nessa imagem de introdução, nós temos no fundo uma imagem de um muro, certo? Esse muro já é um grafite, né, todo pintado. Tem as cores branca e preta, temos 2 olhos que estão pintados olhando para frente, né? No chão temos como se fosse vários destroços, lixo, papel, e à frente dessa imagem nós temos um garoto, né? Um garoto que está no primeiro plano, de costas para nós e de frente para esse muro, tá? Ele vê um garoto que veste uma camisa amarela e uma bermuda azul e calça sandálias, né? É uma imagem bem emblemática, né? E que no conjunto, né, os olhos estão fixos olhando para frente, mas se percebe uma certa alegria nos olhos ou entusiasmo que ele está olhando, talvez o futuro, né? E o garoto está de frente, como eu falei, no muro, com curiosidade, talvez se perguntando o que esses olhos estão vendo, esperança, o futuro, olhando para mim, né? Ou querendo perceber, né, esses direitos que nós vamos falar um pouco a seguir, tá? No próximo slide nós temos o título Direitos Humanos, base para uma vida plena e digna, né? E precisamos entender por partes sobre esse assunto. Então, começaremos o que são direitos humanos, o que é uma vida plena e digna e como alcançar uma vida plena e digna, né? São esses 3 pontos, essas 3 perguntinhas que vocês não precisam responder só para refletir, mas no percurso da nossa aula nós vamos adentrar com mais eficácia nessas temáticas, ok? Vamos primeiro conceituar o que são direitos humanos, tá? Então, direitos humanos são regras, normas que reconhecem e defendem uma vida digna para todos os seres humanos. E o que são essas regras, essas normas, né? São diretrizes que vão direcionar todos os seres humanos, né, para que venha a ter uma vida plena, uma vida digna, uma vida responsável, uma vida que a pessoa apresente
tenham seus direitos preservados e garantidos por lei. E o que seria uma vida plena? Né? A vida plena abrange o indivíduo na sua totalidade em várias dimensões. Então, temos a dimensão intelectual, a dimensão física, afetiva, social, moral e espiritual. Então, para que se atinja essa vida plena, é preciso que todos os direitos sejam garantidos, né? Estejam não só no papel, mas que eles venham a ser concretizados. Okay? Próximo slide, nós vamos assistir um vídeo que ele está todo em imagens, tá? E vai falar um pouquinho do que são os direitos humanos. Nós vamos compreender um pouquinho. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questiona. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Ok, então foi bem perceptível, né, observar no vídeo, né, que ele fala sobre essa questão dos direitos humanos, né, direito à saúde, à educação, à segurança, ou seja, todos os direitos que estão lá no documento maior, que nós vamos ver mais na frente, na Declaração de Direitos Humanos. Né, e que nesses direitos humanos, que vocês perceberam no vídeo, ele fala que eles são universais, né, porque ele é para todas as pessoas, todos os povos, todas as culturas, né, do planeta Terra, tá? Todos os países do mundo. São indivisíveis, não podem ser para uns e outros não, e são interdependentes, porque um depende do outro, como foi falado no vídeo. Tá? No próximo slide, que tem como título Direitos Humanos, Base para uma Vida Plena e Digna, nós vamos ver que esses direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis e políticos. Tem um exemplo: os direitos à vida, à propriedade privada, à língua materna, à liberdade de pensamento, de expressão, de crença, de igualdade formal, ou seja, de todos perante a lei.
direitos à nacionalidade, de participar do governo do seu estado, podendo votar e ser votado, entre outros, tá? Então, esses direitos são os direitos básicos, que é comum a todos, tá? No próximo slide, nós vamos ver um pouquinho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aprovada no ano de 1948, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na ONU, tá? O documento é uma base da luta universal contra a opressão, contra a discriminação, defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada indivíduo do planeta. Lembrando que essa declaração, ela vem pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, foi que órgãos, né, de todos os países do mundo se reuniram nas Nações Unidas para elaborar esse documento, para dar a capacidade de todo ser humano ele ter esses direitos preservados, não só escritos no papel, mas que eles, além de estar no escrito no papel, que eles sejam cumpridos. No próximo slide, ele vai dizer que ainda na Declaração dos Direitos Humanos, que são os direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade ou por qualquer outro motivo. Eles podem ser civis ou políticos, como o direito à vida, a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão. Podem também ser econômicos, sociais e culturais, como o direito ao trabalho e à educação, e podem ser coletivos, como o direito ao desenvolvimento. A garantia dos direitos humanos universais é feita por lei, na forma de tratados e de leis internacionais. Lembrando que, após essa Declaração dos Direitos Humanos, lógico que vieram outros tratados, e esses tratados vão ser elaborados a partir de cada país, de cada cultura. Lógico que, não fugindo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas cada país tem a sua liberdade de, a partir desse documento maior, ele construir tratados e outras leis, né? E outras normas dentro do seu país, de acordo com a cultura de cada um deles. No próximo slide, nós vamos ver que várias nações, elas conseguem cumprir esse documento, mas outras não, tá? Por quê? Porque algumas não têm recursos, tá, financeiros, né? Outras porque simplesmente não querem, tá? E esse não querer não quer dizer que eles sejam obrigados, mas há uma corresponsabilidade em cima desses países que não cumprem, né, com o que estão lá no tratado ou que estão lá na Declaração dos Direitos Humanos. E também depende muito do regime político e dos recursos financeiros que cada uma dessas nações possua, ok? No próximo slide, nós temos aí, vamos falar um pouquinho do Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Ao lado direito da tela, nós temos a imagem do local onde está a sede da Organização Nacional, a sede da Organização das Nações Unidas, da ONU, tá? Se vocês observarem, em cima, na parede, no centro, temos o símbolo da organização. Do lado direito e do lado esquerdo, temos as bandeiras de todos os países. Essa é uma fotografia que está em preto e branco. Abaixo, nós temos alguma plateia e temos uma mesa grande onde estão os líderes ali. E abaixo, né, representando a plateia, outros líderes das outras nações, ok? Então, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, ele aconteceu no dia 10 de dezembro de 1948, como eu falei, pós Segunda Guerra Mundial, tá? A Organização das Nações Unidas instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos no Palais de Chaillot, em Paris, na França. Hoje, nesta data, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em 2018, completou 70 anos dessa Declaração dos Direitos Humanos, tá? Onde a gente vê que foi instituído, né, vários elementos para que todos, independente de raça, de credo, de cor de pele, de etnia, do que for, sejam instituídos esses direitos, pelo menos os direitos básicos, né, para todos. No próximo slide, nós vamos entrar um pouquinho sobre os pilares da educação da Unesco, tá? Essa é uma imagem que está
mostrando como se fosse uma casa, né? Ela está em dourado, o telhado e os pilares, onde tem o título Os 4 Pilares da Educação do Século XXI. E aí, nessa imagem, nos pilares da esquerda para a direita, nós temos aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser, tá? Vou falar um pouquinho sobre esses pilares. Os pilares da educação, eles são conceitos de fundamento da educação baseados no relatório para a Unesco, da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors, tá? Então, Jacques Delors foi um professor político e econômico francês, né? E que no relatório intitulado Educação no Tesouro a Descobrir, que elenca as 4 aprendizagens fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e social, que devem nortear a educação no século XXI. Então, esses pilares foram constituídos a partir logo depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ele vai falar uma nova abordagem para a educação a partir do século XXI. No próximo slide, nós vamos ver um pouquinho sobre esses 4 pilares da educação, né, da Unesco. Primeiro, aprender a conhecer, quer dizer, adquirir conhecimentos para a compreensão do mundo, aprender a aprender, aprender a conhecer o mundo que o rodeia e adquirir cultura. No segundo pilar, fala aprender a fazer, é a inserção e o compromisso pessoal e social do trabalhador, a capacidade de comunicar-se, gerir e resolver problemas. Estar apto a enfrentar a situação e saber trabalhar em equipe. No próximo slide, nós vamos ver o terceiro pilar, que ele fala sobre aprender a viver juntos e com os outros. Tá? É a noção de conjunto da realidade, percepção das interdependências e diferenças, respeito aos valores plurais, descoberta do outro e aprendizagem do trabalhar com objetivos comuns e em colaboração. E o quarto pilar, que fala sobre aprender a ser, é o desenvolvimento total da pessoa nas suas dimensões ética, estética, valores, atitudes e conhecimentos. Okay? Então, esses foram os 4 pilares da educação, né, da Unesco para o século XXI, onde a partir desses 4 pilares, né, a educação ela apresenta uma nova roupagem, né, para a aprendizagem dessas nossas crianças, jovens e adultos. Próximo slide. Vamos agora trabalhar um pouquinho construindo uma vida digna e plena. Tá? Todos nós desejamos a felicidade. Então, depende de cada um que se entende por felicidade. Para alguns, ela se resume em ter casa, família e recursos para manter, dinheiro, etc. Para outros, a felicidade é a liberdade de ir e vir, além de se expressar, né? Ou seja, a gente pode dizer assim, professora, mas a gente não tem a liberdade de ir e vir? Sim, temos, mas nem sempre foi assim. E aí, em algumas culturas também não é assim. As pessoas não têm essa liberdade de ir e vir, não é? De falar o que pensa, de se expressar, não. Porque vai depender da cultura, não é? Nós já temos países que têm um estado, né, mais rígido do que outros, certo? Então, nem tudo, né? Nem todos os países comungam, nem todas as culturas comungam dessa liberdade de ir e vir, de se expressar, né? De ter uma família digna, de recursos para se manter. Então, por isso que vem todos esses documentos, né? Que adentram na sociedade, na nossa sociedade e em outras sociedades também. Próximo slide. Nós vamos trabalhar um pouquinho as tradições religiosas e a promoção humana, né? E aí nós temos uma pintura de Eduardo Cobra, né? O famoso paulista, que tem suas pinturas, grafitagens no país todo e em vários locais do mundo, tá? Esse é o mural Etnias. É um mural bem colorido, enorme, é um muro enorme, bem extenso, em que ele apresenta várias etnias, né? À frente, no centro, nós temos a imagem de um indígena, né? Não vou explicar porque são bastante coloridas, no vermelho, azul, amarelo, preto, né? São várias tonalidades. Na lateral do muro, à direita, nós temos uma imagem de uma etnia
africana, né? Mais ou menos. E tem outras mais à frente porque a tela ela está arredondada. Então, do lado esquerdo, né, do muro, nós temos uma outra personagem que apresenta ser um europeu, né? E aí tem o rosto, né, com pinturas amarelas, né, vermelhas, nos tons bem vivos, ok? Então, essa pintura de Eduardo Cobra, como tantas outras, eles apresentam como essas tradições religiosas, as várias etnias que apresentam de culturas diversas, né, credos diversos, elas têm uma responsabilidade nessa promoção humana, né, de como a gente vai promover a questão dos direitos de cada ser, ok? No próximo slide, nós vamos observar que as tradições religiosas e a promoção humana, e a gente vai observar que as tradições religiosas, as diversas religiões, elas têm muita coisa diferente, tá? Então, quando tratamos de doutrina, de ritos, mitos, símbolos, o que revela a riqueza e a diversidade da experiência religiosa são as várias diferenças que essas religiões elas têm. Porém, as religiões elas possuem um ponto em comum muito importante, que é a questão da solidariedade. Tá? A prática da solidariedade no sentido da promoção humana e resgate da dignidade, quando esta se encontra ameaçada, ela é de extrema importância. Tá? Então, por mais que a gente saiba que as várias religiões elas têm aspectos diferentes em vários pontos, tá? Mas nesse ponto da prática da solidariedade, em razão de uma catástrofe, em relação à fome, à miséria em algumas partes do mundo, elas se unem para se solidarizar com a prática, né, de resgate desse ser, de dar pelo menos uma esperança de uma vida melhor para cada uma delas. No próximo slide, nós vamos ver um pouquinho sobre algumas tradições religiosas. O que o budismo ele fala, né? Nessa tradição, a solidariedade se traduz em compaixão, que é compreendida como empatia, ou seja, a nossa capacidade de participar do sofrimento alheio, que gera a noção de responsabilidade com o outro, né? Então, no budismo, que é uma tradição oriental, né, que vocês já viram em outras aulas, tá? Essa solidariedade ela termina se transformando na responsabilidade com o outro, né? Com o outro ser, com o próximo que está, né, ali e precisando de uma mão, de um acolhimento. No judaísmo, a solidariedade também é uma qualidade fundamental, tornando todos responsáveis pelos seus semelhantes e demais seres vivos. Tá? Então, a gente viu mais uma vez a prática da solidariedade aí, né? Tanto que tem no livro sagrado deles, na Torá, né, do judaísmo, que essa prática do bem, de ser responsável pelos seus semelhantes, de ajudar o próximo, ela está bem presente. No próximo slide, nós vamos ver a questão do cristianismo. E seguir Jesus é viver a solidariedade como princípio de vida, como condição para encontrar a Deus. Então, o cristianismo ele surge, né, a partir das palavras de solidariedade, de misericórdia, né, de perdão, né, de ajudar o próximo, de mostrar a ele que ele está ali e que ele é importante, né? Ele também está ali e ele merece, né, ser solidário e também praticar a solidariedade com os outros. No islamismo, né, o fiel islâmico, né, tem por obrigação socorrer seu irmão necessitado, ajudando a reerguer-se. Isso está bem presente no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, certo? Então, no próximo slide, nós vamos trabalhar a função social das religiões. Nesse slide aí, eu vou deixar eles em tela cheia para poder vocês entenderem um pouquinho, né, dessa função social das religiões, tá? As religiões, elas podem contribuir para o desenvolvimento de valores comprometidos com a paz, amor ao próximo, compaixão, misericórdia, perdão e alteridade,
que são essenciais para que as pessoas convivam de maneira pacífica e harmoniosa entre si e com o meio ambiente. Tá? Então, a gente vai observar agora que essa função social das religiões, ela surge após o golpe de 1964 aqui no Brasil, né? Que transformou nessa época o Brasil em uma ditadura militar, cujos principais atos eram a repressão, a coerção, as torturas, os assassinatos, a perseguição política, as prisões arbitrárias e a eliminação de todos os focos de oposição. Tá? Então, nessa época, a Igreja Católica, impulsionada pelo Concílio Vaticano II, passou a se posicionar contra esse regime opressor e a lutar pelos direitos humanos e pela liberdade por meio de suas entidades. Em especial, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e os movimentos juvenis. Percebendo também que durante esse período, né, é quando a igreja, né, a igreja católica, é quando a gente vai ver a função social das religiões, elas vão se posicionar contra esses atos arbitrários que foi nessa época da ditadura. Tá? E aí, com a redemocratização do país que aconteceu em 1989, ocorreu uma significativa expansão das chamadas organizações não governamentais, as ONGs, que continuam atuando nas mais diferentes áreas de defesa dos direitos humanos. Implica dizer que diversas igrejas protestantes também aliaram-se à luta pela redemocratização do país. Quando a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão, né, da redemocratização, da função social das religiões, a gente vê que também surgem, né, outros documentos aqui no nosso país, e aí vai vir a campanha da fraternidade, que vai englobar todos os vai englobar todo o aspecto social para ser trabalhado, né? Surge também o Estatuto do Idoso, né? Os direitos da criança e do adolescente, o ECA, e aí vai surgindo todos esses documentos também, né? A partir dessa nova roupagem que a sociedade brasileira ela vai adentrando. Isso não quer dizer que isso aconteça só aqui. Em outros países também do mundo, depois de várias lutas, né, vários momentos de opressão também, cada nação ela constrói seus documentos, seus tratados, certo? Suas leis a partir da sua realidade. Tá? Aí, na perspectiva islâmica, né, que a gente viu antes um pouquinho, as atitudes políticas e religiosas estão intimamente ligadas. A gente chama que, na perspectiva islâmica, a gente tem uma teocracia, onde, o que é a teocracia? É quando a religião e a política elas estão intimamente ligadas. Então, a atitude religiosa lá também é política, ou seja, o seguidor do Islã deve compreender o caráter global dos problemas sociais e pensar em soluções. De acordo com a tradição islâmica, a atitude religiosa deveria incidir na vida social de um muçulmano, erradicando o mal e a injustiça. Tá? Então, próximo slide, nós vamos ver um videoclipe da campanha do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi comemorando os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Nesse momento, foi em 2018, quando a declaração completou seus 70 anos, né, de vida. E aí nós vamos ter um vídeo que ele vai estar o tempo todo, é um rap da cantora Carol Conká, tá? Que ele vai mostrar todo o que a gente viu, todo esse percurso de lutas, de conquistas sociais que nós tivemos, né, dos direitos que nós temos, né, que estão adquiridos lá na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que a música ela retrata muito bem todos os problemas sociais, políticos, ideológicos, né, que vamos apresentar. Vamos ver aí. Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Ei, ei.
Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. Nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. Toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. Ninguém sofrerá interferências em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação. Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Toda pessoa tem direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente pra lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, vocês perceberam, né, que nesse videoclipe, né, da comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carol Conká, ela fala bem claramente do que do que nós viemos falando, né, desde o início da aula, né, que essa declaração, que não fique só no papel, né, que nenhum direito que está lá, ele pode ser retirado, ele não pode ser mutilado, porque, né, nessa declaração que estão todos os direitos, né, por isso que ela diz que é universal, porque é para todas as culturas, todos os povos. Então, principalmente os direitos básicos, a saúde, a educação, lazer, né, segurança, todos esses direitos e tantos outros que tem nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas têm que ser cumpridas, tá? E aí, no próximo slide, vamos dar nossas considerações finais,
que vai falar que a vida digna é alcançada por cada um através da vontade e do desejo. E aí eu vou deixar para vocês, né, uma pergunta que se faz necessária. O que é uma vida digna para mim? Para você, para todos nós. Então, a Carta dos Direitos Humanos pode me dar pistas de como posso conseguir essa vida plena? Sim. Temos em nossas mãos uma das ferramentas mais importantes ao ser humano, que é o conhecimento. Então, através desse conhecimento é que nós podemos ir atrás desses direitos, tá? Que nos é dado, né? Através de tantas lutas, de tantas vontade de fazer o bem, de dar uma vida digna e plena para cada pessoa, né, desse planeta. E aí nós temos a mensagem final, que aí é uma mensagem de Nelson Mandela, que foi um líder da África do Sul. Ao lado direito está uma fotografia em preto e branco dele, né, um senhor já de idade, né, de cabelos brancos, né, pele negra, e que ele diz assim: negar os direitos humanos das pessoas é questionar a própria humanidade delas, né? Então, quem foi Nelson Mandela? Foi um líder do movimento contra o Apartheid. E o que era o Apartheid? A legislação que é a segregação dos negros no país, né, na África do Sul. Ele foi condenado em 1964 à prisão perpétua, mas foi libertado em 1990, depois de uma grande pressão internacional, tá? Logo depois ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em dezembro de 1993 pela sua luta contra o regime de segregação racial, né? Ele veio a falecer em 2013, tá? E aí um dos líderes, né, da África do Sul, que vem lutando, que lutou bastante, como tantos outros vêm lutando, tanto na África do Sul, como nos Estados Unidos, como tantos outros locais do mundo, certo? Então, terminamos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até uma próxima.